Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês aqui de algumas opções que nós temos para proteger os nossos aparelhos elétricos quando acontece algum pico de tensão, um surto elétrico ou variações aí na voltagem que acontecem muito quando a gente usa outros aparelhos. Enfim, eu vou explicar aqui para vocês que nós temos algumas opções. Uma eu já mostrei aí naquele vídeo que eu mostrei, como você fazer quando mora sozinho e tal, né? Eu mostrei na minha geladeira que tinha esse estabilizador, mas não é qualquer estabilizador, depois eu vou falar pra vocês. E, bom, primeiro eu vou ter que explicar um pouquinho, mais ou menos, eu não sou especialista, não sou da parte elétrica, mas como uma boa usuária de uma geladeira que já queimou por causa de energia faltando e voltando com força, né, que acontece quando muito tempestade, essas coisas, eu aprendi a me proteger aqui. E o que eu aprendi até conversando com eletricistas e na loja de eletricista também, enfim, eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês. Bom, primeiro a gente tem que entender um basicão aqui, bem leigo sobre eletricidade, para a gente entender quais são as coisas que podem prejudicar os nossos aparelhos. Tem assim a onda elétrica, ela pode ter uma variação, né? Uma variação que são ruídos, são interferências que acontecem. Por exemplo, você já viu quando você estava usando a TV de tubo lá e alguém ligava o liquidificador lá no outro cômodo da sua casa e começava a chiar a imagem? Ou ligava lá o aspirador, sei lá, alguma coisa que tenha mais potência, que o motor seja mais forte. Até mesmo a geladeira desarmando, sabe? Ela dá um tac, aí você vê a imagem falhando. Bom, isso aí são ruídos na rede elétrica que acontecem. Acontece por causa de várias outras coisas também. Motores, compressores, elevador do prédio, um monte de coisa aí. Então, aquela eletricidade que está vindo, ela é alterada por uma sujeirinha que acontece na eletricidade e aí não fica aquela coisa pura que deveria ter. Então, dá interferência em outros lugares, né? Tipo, uma furadeira, ela usa um motor bem potente. Você está assistindo a televisão no outro cômodo, vai dar uma chiadeira, ou vai, né, atrapalhar de alguma forma a imagem, ou o som no aparelho de som, enfim. Esses são ruídos elétricos que acontecem, não só por causa de motores, mas outras coisas aí na rede, e pode afetar aparelhos mais sensíveis, né, do tipo, causar uma interferência momentânea ou até uma perda de dados, aí dependendo do tipo de aparelho que for. E temos também variações de tensão, do tipo a voltagem. A voltagem ali no seu lugar é 110, por exemplo. Mas pode acontecer por causa de variações da rede elétrica e tal. Ela vinha a 109, 100, ou vir mais forte, né? 120, sei lá, um pouquinho mais, oscilando para cima ou para baixo. E aí uma voltagem que fica oscilando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo aí do que deveria ser a normal aí para vir para o aparelho, ela pode prejudicar o aparelho de certa forma, né? Se o aparelho é muito sensível, por exemplo, pode então com o tempo, não é na hora não, mas com o uso contínuo, com essa coisa contínua aí, pode dar um desgaste e acabar encurtando o tempo útil da vida do aparelho elétrico. Você pode ver se, por exemplo, você está usando um liquidificador e aí ela tá aquele motor e às vezes faz aí ele volta assim. Você está abrindo a geladeira, aí a luz fica um pouquinho mais fraquinha, depois ela volta assim, às vezes não é a lâmpada, é a própria voltagem aí que está oscilando. E a gente tem mesmo aquela situação que mais está incomodando o surto elétrico. Quando você, por exemplo, tem uma explosão aí, de repente, de uma voltagem muito alta para a rede e depois ela normaliza. Mas que normalmente é causado ou porque cai um raio em algum lugar e aí aquele raio veio interferindo na rede elétrica até chegar na tua casa, veio pela rede elétrica ou pela rede de telefonia, ela vem propagando e vai caindo na sua casa aí, mesmo com aqueles protetores de raio e tudo que tem no prédio, sempre pode acontecer alguma interferência aí de algum grau. E também acontece muito quando falta luz e ela volta, porque quando aqueles aparelhos lá da concessionária ligam e religam de novo, pode vir uma corrente maior do que é esperada, né? 110, por exemplo, daqui do Rio de Janeiro, e acabar queimando a sua geladeira, aí o compressor, qualquer outra coisa aí. Televisores que são bem sensíveis hoje em dia, pode queimar. E aí, para você provar para a concessionária que a culpa é deles e que eles vão ter que te ressarcir,
e sei que lá você vai ter que entrar na justiça, você vai ter que comprovar que foi aquilo mesmo que eles fizeram, que não foi você, que o aparelho não estava velho, que foi naquela hora mesmo que faltou e que faltou mesmo. E vai vir uma perícia, sei lá, demora 10 dias e, enfim, sua geladeira tem que estar lá desligada do jeito que encontraram, não pode mandar consertar. É um monte de coisa aí que eu vi o pessoal reclamando bastante na internet, ou seja, praticamente esqueçam que isso existe, não é uma possibilidade. E aí eu com a minha geladeira, meu negócio estragando, já chamei o suporte técnico para ajustar o mais rápido possível. Então, dito aí essas diferenças aí meio por alto mesmo, mas assim, agora como se proteger, né? Você tem vários tipos de aparelhos, que não são todos os que eu estou abordando aqui, mas os que eu tenho, por exemplo, filtro de linha, DPS, estabilizador. Eu já mostrei num vídeo lá anterior, quando você mora sozinho, o que você pode fazer, então eu mostrei minha casa, a minha geladeira estava com estabilizador. Mas cada caso é um caso aí, eu posso usar ou ele ou o DPS, mas para você pode ser que não sirva, enfim. Eu vou explicar aqui quais são as diferenças de cada um. O filtro de linha, ele pode ser de dois tipos aqui, tá? Mas basicamente é o seguinte, ele pega e divide em várias tomadas, aqui você pode colocar várias tomadas sem problema, desde que não sejam coisas assim que puxam muita energia, né? Como motores, coisas que esquentam, tipo secador, air fryer, nem pensar, né? Geladeira, não, ar-condicionado, nem pensar. Mas tipo assim, um rádio, coisas de informática aí, televisão, enfim, coisas mais assim que não tem motor potente, mas que são sujeitos a estragar também, né? Então, assim, sempre tem uma parte que vai te mostrar ligado na tomada uma luzinha, como essa aqui, ó. Tá mostrando uma luzinha de que está ligado, está funcionando, está filtrando o que nós queremos filtrar. E você pode também desligar, que aí não vai vir energia para nenhum desses aparelhos que está aqui em bloco. Então, em vez de sair desligando tudo, né? Vou desligar a impressora, o monitor, o computador, mas tudo que tem lá, você vem e desliga, é muito mais prático. Então, aí a luzinha que se apaga. E a luzinha se apaga também quando exceder a carga, que aí significa que esse aparelho protegeu. Os dois ou vários tipos que você vai encontrar no mercado funcionam basicamente assim, mas esse aqui é mais simples do que esse pelo um detalhe que eu vou mostrar. Enfim, a ideia do filtro de linha é isso mesmo, é filtrar a linha, filtrar a eletricidade que vem aí para você. Se, por exemplo, tem ruídos elétricos, ele vai dar uma filtrada, ele não vai deixar esse ruído entrar e prejudicar o seu aparelho. Então, não vai dar aquela chiada lá básica de interferência, não vai ter uma interferência nos seus aparelhos por causa de uma sujeirinha aí, digamos, na rede elétrica. O que ele não é? Ele não é um estabilizador de tensão aí. Se, por exemplo, vem 110 e veio 109, 100 ou veio 120, ele não vai estabilizar isso aqui. Ele vai vir do jeito que ele tá, mas aquela sujeirinha, ruído na rede elétrica que acontece, ele não vai entrar no seu aparelho. E também ele protege de sobrecarga, o curto-circuito. Se eu carregar muitos aparelhos fortes aqui, for ligar, por exemplo, vai desarmar. Vai desarmar para proteger os demais aparelhos disso aqui, ou pegar fogo, ou sei lá, acabar consumindo mais energia do que esse aparelho é projetado para consumir. Então, por exemplo, se você ligar um air fryer aqui, ele vai desarmar esse negócio aqui. Ele vai, no caso desse aqui, a diferença funciona com um fusível. Um fusívelzinho simples que você encontra em qualquer loja de eletrônico e elétrico, que é esse aqui, por exemplo, né? Você compra para reposição. Ele vai queimar e aí a luz vai apagar, não vai mais funcionar nada do que está aqui. Você repõe, liga na tomada e ele volta a funcionar. Beleza, não estragou nenhum aparelho e não estragou o seu filtro de linha. Já esse aqui que eu comprei agora, ele tem uma parada chamada DPS, tá vendo? DPS é tipo dispositivo de proteção de surto da rede elétrica. É aquela situação onde, além do ruído elétrico, você tem também o pico de tensão, que é aquela volta de energia mais forte que acontece depois de um raio ou depois de ter faltado luz e ter voltado, que pode queimar seu aparelho. E no caso desse aqui, a diferença é que esse não tem mais fusível, porque esses mais modernos estão vindo assim, ele simplesmente vem e vai aparecer desligado aqui.
Ó, digamos que tava ligado, né? Então a gente bota aqui, aí tá ligada a luzinha, mas aí quando você vê que ele vai estar desligado, vai estar aqui no off, em vez de ter queimado o fusível como esse aqui só vai ter desligado e vai ter desligado a luz e você vai ver que aconteceu alguma coisa ali que sobrecarregou e aí ele foi e desarmou aqui. Daí você vem e liga, a luzinha volta a ligar de novo. É só isso, ele não tem fusível para trocar, não vai estragar, é só você ligar de novo, mas ele vai te informar. Olha, aconteceu alguma coisa aqui que eu protegi. E aí, quando realmente não ligar mais a luzinha, porque já deu o tempo de vida dele, é hora de você jogar fora e trocar por outro, porque ele não vai estar funcionando. E aí, aqui ele tá falando esse filtro DPS, protetor para equipamento eletrônico, tem a chave disjuntora, que ele bloqueia a sobrecarga. Aí aqui, no caso de sobrecarga, curto-circuito, com aparelho que tem uma necessidade maior do que a capacidade do filtro, ele vai e desarma isso aqui. E aí protege seus aparelhos, depois de 10 segundos você vai e aciona normalmente aí, faz o reset e liga o teu filtro. Então ele já vem com o filtro de linha, que é a mesma coisa que isso aqui, vai filtrar ruídos. Bom, aí o DPS já é o seguinte, vai filtrar de um pico de luz aí que possa queimar teu aparelho, e é isso, né? Vem com os dois, mas o que que ele não é? Ele não é estabilizador. E aí o DPS a gente também tem como uma caixinha aí que a gente bota como uma primeira ligação aí na tomada e depois você conecta o seu aparelho a ele e ele protege. Isso aqui só é o DPS específico, ele não tem filtro de linha, ele só vai filtrar esse pico de energia que acontece aí para queimar teu aparelho. Então temos aqui, por exemplo, esse da iClamper aqui que eu comprei. Tem de 10, mas eu comprei de 20 amperes, que é específico aqui para ligar uns aparelhos mais aí potentes, né? Do tipo geladeira, máquina de lavar e outros aparelhos também menores aí do tipo eletrônicos também. Bom, ele está falando aqui, segundo as normas, tal e tal. Ele está falando aí que ele não esquenta, ele não pega fogo. E tipo, com ele, os seus aparelhos duram em média umas 5 vezes mais do que não tivesse com DPS, claro, né? Porque vai queimar. E ele avisa bem claro aqui, não é um estabilizador de voltagem, ou seja, se vier uma tensão um pouco abaixo ou um pouco acima, que não é um surto, é uma oscilação, ele não vai corrigir isso. Bom, abri o DPS aqui para mostrar para vocês, aqui ele vai na tomada, aqui entra a tomada do que você quer conectar, pode ser o micro-ondas ou qualquer outra coisa, e importante, tá? Usa uma tomada específica para aquilo ali, uma tomada única. Não vai usar uma coisa que tenha um T, um Benjamin, uma extensão, porque pode pegar fogo. Isso aqui não é Benjamin, isso aqui não é extensão, isso aqui não é T, isso, nada disso. É diferente, apesar de parecer, né, conectar uma coisa na outra, mas essas coisas de extensão, Benjamin, T, corre o risco de pegar fogo. E aí, aqui no caso desse cara específico aqui, também é um DPS, né? Mas esse aqui já tem mais proteção do que esse aqui, por exemplo. Ele fala assim, tripla proteção contra queima de aparelhos. Então, ele já tem como se fosse um filtro de linha, né? Filtro contra interferências e ruídos. O DPS aí que filtra os picos de tensão. E aquilo que o filtro de linha faz também, na verdade, né? Que é a proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Aliás, todos esses aparelhos aqui fazem, todos eles. E aí ele fala que, olha, eletrodomésticos, mas no caso desse aqui ele é 10 amperes. Já não dá para máquina de lavar, nem para o micro-ondas da vida, porque são pino 20 ampere, por isso que eu comprei esse aqui. E novamente ele vem e fala que, olha, não é estabilizador de voltagem, ou seja, se vier um pouco abaixo ou acima, eu não vou corrigir, vai vir como é, eu só vou proteger de ruídos na rede e pico de tensão. Eu vou ligar aqui mesmo, tá? Você liga na tomada e aí uma luzinha é acesa para mostrar que ele tá protegendo. E aí você vem e conecta o seu aparelho que for aqui. Sempre é assim, tá, pessoal? Qualquer aparelho desses aqui que eu tô falando, você conecta primeiro o que vai proteger na tomada, vê ele ligado e depois você coloca o que você vai proteger depois. Na hora de tirar é a mesma coisa, tá? Digamos aí, você tira o plug da geladeira primeiro e depois você tira isso aqui da tomada. Então ele tá ligado, tá mostrando que ele tá protegendo. Se aconteceu um raio, sei lá, e sobrecarregou, ele vai continuar funcionando a eletricidade aqui, vai continuar ligado.
Mas se isso aqui estiver desligado, significa que a parte que ele tinha que sobrecarregar e proteger seus aparelhos, ele já estragou, ou seja, não está protegendo mais. Se você notar isso aqui que está desligado, é hora de jogar isso aqui fora e substituir por outro. Então, como é que funciona esse cara aqui, que é o protetor de surto DPS? Ele vem aqui, recebe a sobrecarga, né? E tem um pino aqui que ele é o fio terra. Ele manda aí pra tua parte elétrica lá e vai aterrar, vai mandar pra, tipo, lá embaixo do edifício lá, vai aterrar lá. E aí o excesso de energia vai pra lá e neutraliza. Mas também tem edifícios que nem o meu que são mais antigos, assim. Esse negócio de fazer o de aterramento nos edifícios é uma coisa relativamente recente. E aí, os edifícios anteriores a isso, como esse aqui que eu moro, que é da década de 80, não tem. Porque quando você vai construir uma construção desde o início e você vai colocar o aterramento, você tem que colocar tipo mais uns 3 metros para baixo, pelo menos, do terreno, cavar e colocar todo o aparato lá de aterramento e tal. Então, assim, prédios antigos não tem. Então, como não tem no prédio, você não vai ter como ajustar o teu apartamento para ter, porque o prédio não tem. É assim que o eletricista veio aqui e me explicou. Mas joga para o neutro aqui e acabou. Não fica sobrecarregando. É dessa forma que ele funciona. E quais são as consequências práticas quando o seu edifício aí não tem um aterramento? Bom, você pode tomar um choque através de um aparelho elétrico que você tiver aí na sua casa. Quem é que já não tomou choque aí em alguma geladeira, no chuveiro elétrico? Já aconteceu comigo essas duas situações. Bom, o vídeo acho que vai ficar meio comprido, mas eu preciso explicar esse conceito que acontece na rede elétrica para a gente entender porque que isso acontece. Quando a gente tem o aparelho elétrico e a tomada dele, bom, temos 3 pinos agora, né? Um é o fase, que é o direito, que na tomada também equivale aqui ao direito, ó. O outro do meio aqui, que é o aterramento, e o outro que é o neutro. Ou você pode chamar esse de fase 1, esse de fase 2 e esse aqui de aterramento. Então é o seguinte, o que vem pela rede elétrica de 110, 220, enfim, a carga aí, a voltagem, que alimenta o aparelho elétrico, chega por aqui, entra dentro do aparelho elétrico, circula ali, e essa é a corrente de retorno para a rede elétrica da sua tomada. Então ele vai fechar o circuito, entra, faz o aparelho funcionar e volta por aqui fechando o circuito. Quando você tem um aterramento e aí você tem um surto elétrico, uma sobretensão, que a tensão vem um pouquinho mais forte, o excesso que vai pelo aparelho é retornado aqui pelo aterramento e vai até aquela haste de aterramento que está lá no fundo do edifício embaixo, jogar para a terra e neutraliza isso. Mas quando você não tem esse aterramento, esse pino aqui, ele não funciona, ou seja, nem por isso você vai arrancar, que nem muitas pessoas fazem, porque isso pode causar uma série de danos aí para o seu aparelho elétrico, para a sua própria rede mesmo, enfim, ele veio, você deixa, você adapta aí a sua tomada, é isso aí. Mas quando você não tem o aterramento no edifício, isso aqui não funciona. E o que que vai acontecer? A corrente vai chegar por aqui, pela fase, vai percorrer o teu aparelho e vai retornar aqui pela corrente de retorno ou neutro, e toda a sobretensão ou qualquer pico aí que tiver vai retornar pela fase neutro. Só que como não tem um aterramento no seu imóvel, no seu edifício aí, o que que vai acontecer? Não vai aterrar em lugar nenhum, não vai desaparecer. Esse excesso de corrente vai ficar circulando pela rede elétrica aí do seu imóvel, que ele pode parar num outro cômodo. Por exemplo, você ligou aqui um aspirador, sei lá, e deu um pico de energia. Ele funcionou, não queimou, enfim, e aí o excesso retornou para sua corrente da sua casa e pode sair lá na sua geladeira. E se a sua geladeira não está com isolamento elétrico muito bom, por exemplo, a carcaça, ela está com alguma falha de isolamento, ou tem alguma fita isolante que já está ressecada ali, são várias coisas que podem acontecer. Então isso acaba colocando em risco tanto o seu aparelho elétrico quanto a sua segurança mesmo, né? Porque isso aqui do meio aqui, aterramento correto, serve para evitar que você tome um choque aí e o aparelho escoe o excesso de energia que tiver aí. Então o DPS no caso funciona da mesma forma, ele vai absorver o excesso de energia, vai fechar o circuito aqui e vai enviar o excesso de energia pelo aterramento para ser neutralizado pela terra lá, pelo seu edifício.
Ou se você não tem aterramento na sua edificação, ele vai jogar para o neutro e com isso voltando para sua rede elétrica, voltando a circular pela rede elétrica do seu apartamento e podendo sair em algum outro aparelho que tiver aí em qualquer cômodo. E aí é por isso que é importante você chamar um eletricista de tempos em tempos para revisar toda a rede elétrica da sua casa, para olhar o quadro elétrico, para ver se não tem que instalar alguma coisa ali ou se alguma coisa desgastou. Enfim. E o DPS que você conecta na tomada e é o último nível de proteção aqui antes do aparelho, ele é um DPS nível 3, porque existem outros dois níveis de DPS, mas aí não é de tomada mais que eu tô te falando. E o ideal é que funcione todos os três juntos. Se você puder, né? Se você tiver, por exemplo, o DPS nível 1, ele é pro prédio, né? Para aquela área rural que pega muito raio. E só ele fica junto a torres altas e edifícios altos, lugares amplos e descampados que pega muito raio. Enfim, é o DPS nível 1 que protege o terreno, sei lá, o prédio. E aí tem o DPS nível 2, que ele vai no quadro elétrico. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu quadro elétrico. O eletricista já veio aqui e disse como o meu quadro elétrico é antigo, é da década de 80, talvez um pouco mais modernizado, mas ele é desse estilo aqui. Ele não é compatível com o DPS nível 2, porque o DPS nível 2 é uma coisa que você instala no quadro elétrico, mas para isso você tem que ter aterramento no seu edifício. Então eu perguntei, você pode atualizar isso aqui? Aí teria mais uma caixona aqui, que é a da proteção e tal, que tem um disjuntor. Mas aí não dá para só adaptar o meu quadro elétrico para botar DPS nível 2, não, porque o prédio não tem o aterramento, então não ia funcionar aqui. Mas o DPS nível 2, ele é colocado aqui no quadro de força e ele funciona para o que entrou do edifício para o teu apartamento, é a proteção aqui dentro do seu apartamento para cá. Então, todos os meus aparelhos elétricos vão estar protegidos, mas tem um porém. Se tivesse aqui, por exemplo, o DPS nível 2, se ele queimou e protegeu contra algum raio muito bizarro, alguma coisa muito louca assim que aconteceu, e ele desarmou e essa parte de proteção não está mais funcionando, então ele vai estar não protegendo mais em relação ao surto aí. E é por isso que é indicado sempre usar os três juntos, né? Sempre que possível, mas pelo menos o nível 3, que aí você se protege de todas as situações aí, independente de você ter no teu quadro, independente de você ter no seu edifício ou no seu descampado, na casa, enfim. Você vai proteger o final, que é a parte elétrica onde realmente o seu aparelho está. E agora vamos falar sobre o estabilizador, que ele tem várias funções. Ele também faz o filtro de linha, ou seja, ele protege contra os ruídos, que nem esse aparelho aqui. Ele também protege contra alguns picos de tensão, que não sejam tão fortes, tipo um raio caindo na tua rede, assim. Então, eu estava usando no apartamento, era o suficiente ali para mim, porque é o seguinte, né? O apartamento, um prédio, por exemplo, ele é mais alto, então ele é mais suscetível a raios. Mas também os prédios costumam ter uns para-raio bem potente aí. E uma casa, apesar de ela ser mais baixinha, pegar menos raio e tal, mas ela não tem tanto aquele aparato de para-raio poderoso e tal. Então pode acontecer que venham mais interferências por causa de raios na casa. Então aí no caso, uma coisa muito forte assim, por exemplo, né, esse cara aqui não protege, seria mais um DPS que tem nesse cara aqui. E diferente de tudo que eu mostrei aqui antes, esse estabilizador é isso, né? Além disso tudo aí, ele vai estabiliza aquela oscilação que acontece. É 110, mas ele pode vir 100, ele pode vir 120. Ele não vai dar um estouro assim, mas ele vai ficar oscilando e teu aparelho vai sentir isso ao longo dos anos. Então ele vai estabiliza, né? Tem muito lugar aí no Brasil que a eletricidade oscila muito, né? Então os aparelhos ficam funcionando com uma corrente mais fraca do que deveria e não dá aquela potência, você percebe no aparelho com motor ou com imagem, você vai perceber. Então, é para isso, né? Vou mostrar aqui no manual dele aqui. Ó, ele proteção contra sobrecorrente, sobrecarga e curto-circuito. O que é isso aqui? Tem umas tomadinhas aqui atrás. Não sei se está muito escuro para ver, mas tem umas tomadinhas aqui, ó, várias.
são 20 amperes. Mas você não pode conectar, tipo, um dia eu conectei uma air fryer além da geladeira e aí foi e desarmou. Aí parou de funcionar a geladeira também, enfim, eu tive que trocar o fusível que fica bem aqui, ó. Fui lá, comprei o fusível específico ali e fui, troquei e voltou a funcionar uma luzinha que tem bem aqui. Você liga ele e essa luzinha acende aqui. Então é isso, né? Da mesma forma tem o liga e desliga, que é você desligando, desliga tudo que tá ali. Não é para ligar uma coisa com motor assim, tipo um liquidificador, uma coisa assim mais forte. Eu botei a geladeira e só. Se tivesse rádio, sei lá, outras coisas eu botava também. Aí, ó, protege contra surto de tensão, mas é aquela parada, né? Não surto muito forte, tipo, caiu um raio, explodiu. Não, aí é mais o DPS. E aí, subtensão ou sobretensão, que é aquela coisa oscilante. O filtro de linha, que vai filtrar a rede elétrica, né? Aquelas sujeirinhas que tem na rede. E também ele pode vir um surto de tensão pela rede telefônica, rede de internet também acontece. E essa função True RMS é o seguinte, é uma função que pega a onda lá da voltagem, que deve ser 110, sei lá, e ele calcula exatamente o que deveria fazer para aquela subtensão ou sobretensão ficar exatamente naquele 110 purinho para ir no teu aparelho certinho. Porque outros aparelhos sem o True RMS aqui, eles funcionam por um cálculo meio aproximado. É isso, ele é bem realista. Ele protege mais, então, os seus aparelhos. É o fusível e tal, tem uma proteção contra sobreaquecimento, tererê. E da mesma forma, você vai, liga esse cara na tomada, depois você liga as tomadas nesse cara aqui. E ele, como você pode ver, ele é uma potência alta, tá vendo? 2.000 watts. Acima de 1.000 já é indicado para eletrodomésticos, coisas com motores do tipo geladeira, né? Mas não vai exagerar, botar air fryer, não sei o que esquenta aqui, aí realmente botar um secador ele vai não aguentar, não é para isso. Então, não é qualquer estabilizador que você pode usar na sua geladeira, por exemplo. Ele tem que ter uma potência aí acima de 1.000 ou pelo menos 2.000 watts aí, que é o que o cara lá da loja me explicou. Você vai olhar no seu manual, se a total potência lá tá abaixo disso aqui, lá do teu aparelho que você quer conectar, e você pode conectar nele aqui. Se é mais alta, aí ele não vai suportar. E hoje em dia, assim, né, aparelho notebook, essas coisas. Lembra quando a gente usava estabilizador para computador, desktop aí? Hoje em dia, os notebooks não precisam mais disso, estabilizador, porque pode ser até prejudicial, segundo eu tô lendo aqui no Google, porque a própria fonte que já vem aí no computador, a fonte de alimentação, já vem com essa função aí de estabilizar e tudo mais. E aí, além dessas coisas que eu falei aqui para vocês, que eu tenho, existe também o No Break, que é basicamente um estabilizador, só que com uma bateria interna que segura a carga aí por um tempo enquanto a luz faltar. Que é o seguinte, né? O estabilizador, ele, se cair energia, tudo que tá ali desliga. Depois ele volta com a volta da luz e só vai proteger aí dessas interferências elétricas. O No Break, ele faz as mesmas coisas do estabilizador, só que a diferença é que quando ele está na tomada, que tem energia normalmente, ele vai carregando aquela bateria interna e quando a luz cai ou dá uma piscada, ele segura pelo tempo lá que é a capacidade da bateria. Então você tem aí no mercado vários no breaks de capacidades diferentes que vão segurar entre alguns minutos ou alguma hora, para dar tempo de você, por exemplo, terminar um trabalho que você estava fazendo, salvar, terminar de imprimir alguma coisa na impressora. Então ele é muito usado assim para servidores, para impressoras grandes ou para quem não quer perder nenhum minuto de energia. Bom, pessoal, eu expliquei de uma forma meio leigona, assim, né, que eu sou mesmo, mas é isso aí, né, talvez o suficiente para a gente entender que a gente tem que se proteger dos surtos elétricos. Obrigada aí por quem ficou até agora. Até a próxima!